hoje a tag dos trouxas, que foi criada pela Karine do Kabuki TV. Como sempre, eu vou deixar o vídeo original da Kabuki aqui na descrição do meu vídeo, pra vocês irem lá dar uma curtida também, que tá, ó, babadeiro. Eu percebi que eu tô respondendo muitas tags que a Karine criou, acho que o conteúdo dela de alguma forma é parecido com o meu e eu gosto bastante, consumo bastante. Então, o vídeo dela tá aqui na descrição e bora pro meu vídeo. Da sua atenção para te pedir para se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar muito like já no início do vídeo, assim ó, muito like. Também compartilha bastante o vídeo, o canal, para sua família, para seus amigos, para as pessoas que você conhece que gostam de ler, isso me ajuda bastante, tá? Também, se quiser comprar qualquer livro mencionado nesse vídeo, tem link na descrição do meu vídeo, tem link para você assinar o Kindle Unlimited se ainda não é assinante, então corre e faz pelo meu link, tá bom? Se você gostar de mim, quiser me acompanhar nas outras redes sociais, que eu também sou bem legal por lá, estão sempre passando aqui na tela e na descrição do vídeo tem link direto para elas. Instagram, Scoob, onde as minhas leituras estão sempre atualizadas, Twitter, onde a gente pode fofocar também, então corre pra lá pra me seguir também. A primeira pergunta é o seu livro favoritado, mas que muita gente não gostou. Um livro que eu gosto bastante, mas que hoje em dia eu vejo que as pessoas não curtiram tanto assim, é O Silêncio das Águas, da Brittany C. Cherry. Esse aqui é o terceiro volume da série Elementos, inclusive tem resenha dessa série aqui no canal, tá bem bacana, vai estar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Bom, quando eu li esse livro, ele me despertou muitas emoções, é um livro acho que muito profundo, trata de temas sensíveis, e ele tem muitas frases bonitas, assim, eu acho que a jornada da protagonista é muito interessante, então eu favoritei ele, adorei, mas eu vejo um movimento contrário, assim, as pessoas que estão lendo não estão gostando tanto assim. Pra mim foi um livro muito emocionante, o casal também é muito bacana de acompanhar, a gente vê eles crescendo juntos, sabe, se conhecem quando são muito novinhos, até eles estarem juntos é muito bacana. Eu entendo também as críticas que a gente tem com esse livro, porque ele pode romantizar que o amor cura tudo, porque a gente tem uma personagem que tem aí uns sérios problemas de saúde mental também. E parece que o mocinho tá ali pra curar tudo isso. E isso não é bacana, porque amor não cura tudo. Eu sempre falo aqui pra vocês. Então eu reconheço que sim, essa parte poderia ser melhorada. Eu acho que a Brittany podia ter trabalhado mais essa questão de que a mocinha ela precisava de ajuda antes de entrar no relacionamento e que o mocinho não tá ali pra fazer esse papel de psicólogo ou de terapeuta. Entendo, concordo com todo mundo, mas ainda assim eu não consigo desfavoritar esse livro, porque ele é muito bonito pra mim, as frases são belíssimas, gente, sério. Foi um livro que eu chorei, eu chorava marcando, porque ele tá, eu acho que vocês conseguem ver, ó, ele tá cheio de post-it, porque eu acho que são frases que a gente consegue levar pra vida toda e que se encaixam em diversas fases da minha vida, em diversas situações que eu já vivi. Então, pra mim ele é muito especial, mas eu sei que as pessoas não curtem ele tanto assim. Inclusive, da série, ele é o meu segundo favorito. Eu acho que... Ai, Brittany, você, assim, me marcou com esse livro. Inclusive, aí eu acho que talvez uma opinião impopular, eu prefiro muito mais esse livro aqui do que Vergonha. Eu acho que esse daqui despertou muito mais emoções em mim do que Vergonha, por exemplo, que é um livro aí amado por todo mundo. Só que daí eu vou contra as pessoas. Enfim, gente, esse aqui é a minha escolha pra essa pergunta. A segunda pergunta é um livro que você teorizou muito, mas no final errou todas as respostas. O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker, foi o primeiro Intrínsecos que eu li e foi um livro que me fez de idiota, porque assim, gente, eu criei muitas teorias e eu acho que é um processo natural quando você lê esse livro, porque você não sabe todas as informações de cara. O autor, ele vai te dando migalhas do que pode ter acontecido e você vai começando a teorizar. E todas as minhas teorias, elas deram errado. Assim, algumas até que foram teorias pequenas, assim, de situações pontuais eu até acertei. Mas no final, gente, eu não fazia a mínima noção do que estava acontecendo. Tudo que eu achei que era, não era. E eu acho que tudo foi colocado de uma maneira muito bacana. A gente tem, na minha opinião, dois plots muito grandes no final. Um plot que a gente descobre quem que é um personagem principal ali, o que estava acontecendo com ele. E o plot final mesmo, tipo, a última cena do Joel ali escrevendo assim, são dois plots sensacionais. Que eu teorizei toda e errei
tudo. Esse é um livro de suspense, ele tem um pouco de suspense, um pouco de investigação, a gente tem um assassinato em um quarto de hotel, um escritor que tá tentando escrever um livro em homenagem ao seu editor que faleceu, e a gente vai ver essas duas histórias se cruzando de uma maneira muito bacana. Mas assim, ó, eu tenho certeza que você não vai acertar o plot final. Você não vai ter cogitado o que acontece ali no plot final e como a história se desenrola e como acaba. Gente, sério, é muito, muito legal. E foi um livro muito complicado pra mim porque, sei lá, as 200 primeiras páginas eu li arrastada, porque não acontecia muita coisa. Mas eu acho que, sei lá, da página 300 em diante, ele fluiu, que foi uma beleza, que eu falei assim, meu Deus, o que que eu estava perdendo? Por que que não estava gostando? E principalmente quando a gente chega aí nesses dois plots que eu falei, eu fiquei completamente rendida a essa história. Gosto bastante do Joel Dicker, eu já li outro livro dele, que é A Verdade sobre o Caso Harry Cabot, indico pra todo mundo. Quem gosta de livro de investigação, de suspense, é uma ótima pedida. A terceira categoria é surto no plot twist. Um livro com uma reviravolta marcante e inesperada. Um plot twist que eu também não esperava, que quando chegou eu falei, menina do céu, acho que eu dormi o tempo todo, é o plot twist final que a gente tem em O Príncipe Cruel, da Holly Black. Esse livro aqui é uma fantasia, onde a gente tem aí o reino das fadas, os féricos envolvidos, e a gente também tem muita trama política nesse reino. E a gente também tem uma humana metida no meio de tudo isso. Só que quando chega no final, a gente tem um plot, mas um plot que você não estava esperando, ou talvez você possa estar esperando. Eu acho que esse plot aqui, ele é muito mais previsível do que do livro anterior que eu comentei. Mas ainda assim, eu achei uma escolha muito inteligente da autora. Eu acho que a gente começa a admirar muito mais a protagonista depois desse plot, sabe? É um livro que pra mim, assim, ele foi 5 estrelas, mas eu achei que faltou uma pitadinha de alguma coisa pra me conquistar e eu favoritar ele. Já comentei aqui no canal. Só que ainda assim, ai gente, esse livro é um mix de emoções pra mim, porque eu gosto dele, apesar de achar que faltava uma coisinha a mais. E o que faltava de coisinhas a mais pra mim é porque, assim, a gente tem, no decorrer dessa história, várias reviravoltas. Reviravoltas pequenas, as tramas políticas acontecendo. E uma coisa que me incomodou bastante é que todos esses conflitos e coisas que estavam acontecendo, os planos que a nossa mocinha tinha, ela ia contando. E isso me incomoda demais, porque parece que as coisas são muito previsíveis e que nunca vai dar certo, porque ela já tá ali falando, explanando pra todo mundo. E o plot final ela não falou, ela não comentou em nenhum momento. Ela deu uma dica de que ela iria tomar essa atitude, de que as coisas iriam pra esse rumo. Então isso me conquistou. Assim, e foi aí que eu falei, putz, é um livro 5 estrelas, cara. Apesar de a gente não ter tido no decorrer dele, no final eu acho que vale muito a pena. E é uma reviravolta que determina muitas coisas, principalmente pros próximos livros, que inclusive eu quero muito ler, O Rei Perverso. Lojas, por favor, deem uma baixada no valor desse livro. Gente, tá muito caro. Assim, eu acho exorbitante o valor desse livro. Agora a galera Record tá lançando aí o box dessa série, que tem mais 2 livros além desses 3 principais aqui. E eu quero muito ler a continuação, só que o preço tá muito alto, assim, tipo, lá nas alturas. Rainha do Nada, que é o 3º volume, eu acho que tá com um preço mais acessível. Então, pelo amor de Deus, ou libera um cupom ou abaixa esse preço. A quarta pergunta é, um livro que parecia uma coisa, mas foi outra. As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover, com certeza foi esse livro pra mim. Primeiro de tudo, que quando eu comprei esse livro, eu achei que ele era uma história de amor, uma história sobre um casal, principalmente por causa do título. E eu acho que os livros da Colleen Hoover, eles têm toda essa pegada mais romântica. Mas, gente, quando eu comecei a ler ele, eu vi que ele era completamente o oposto. Esse é o livro onde a gente tem uma personagem que tá passando por um momento muito difícil, assim, em vários aspectos da vida. Então, de saúde mental ela não tá bem, com a família ela não tá bem, com os estudos também as coisas não estão funcionando. E a gente vai ter aí um elemento que vai se inserir na vida dela, que é o par romântico, mas ainda assim ele fica muito em segundo plano. É um livro que fala sobre depressão, muito, assim, o quão é importante a gente estar alerta aos sinais das pessoas, o quanto é uma doença que muitas vezes a gente não consegue detectar de primeira, que vai acontecendo aos poucos, e a gente vê muito isso na mocinha, e é incrível a forma como a Colleen Hoover colocou essa temática nesse livro. Fala sobre saúde mental de uma forma geral, sobre família, conflitos, dilemas, enfim, gente, é um livro pra você refletir e aprender. Tem casal? Tem história de amor?
tem, mas não é o principal aqui e também não é o foco da história. Então, com certeza, quando eu li, na verdade, quando eu cheguei na metade dele, eu falei, ué, mas não é uma história de amor, é uma história sobre a construção da personagem, sobre os dilemas que ela tá vivendo, sobre como é você ser adolescente e ter que equilibrar várias coisas na sua vida, sabe? Família, estudo, namorado, saúde mental, enfim, todas essas coisas, uma hora pode dar em uma pane e o que acontece com a nossa mocinha. Mas eu acho que a Colleen Hoover, ela foi muito responsável aqui quando ela se propôs a tratar de assuntos tão sensíveis e importantes. Então eu gosto muito disso nesse livro, sabe? E eu gosto do casal também, acho ele super interessante e também não fiquei sentindo falta demais dele, sabe? Acho que as doses que foram colocadas aqui de relacionamento foram doses ok, não era o intuito do livro, não era um livro focado num romance, enfim, numa história de amor, e pra mim tava tudo bem, porque eu tava mais interessada ali na protagonista, em ver como é que ela ia evoluir, como é que ela ia sair dessa situação. Esse é um dos meus livros favoritos da Colleen Hoover, pra quem gosta aí de livros jovens, que é assim, pra refletir mesmo, pra gente tentar assimilar com a nossa realidade principalmente, sabe? Então esse é uma ótima pedida. Sei que não é favorito da galera, mas eu gosto bastante também. A quinta pergunta é um personagem principal que mudou da água pro vinho. Eu não tenho como não citar a minha Celaena de Trono de Vidro nessa pergunta, porque ela se encaixa perfeitamente. Gente, sério. Quando eu comecei a ler esse livro, eu já falei pra vocês, inclusive tem vários vlogs de leitura da série toda aqui no canal, eu comecei a ler Pela Lâmina da Assassina, que é um livro 1.5, digamos assim, da história, e é como a gente conhece ela bem no início, ela tá bem jovem e ela é extremamente insuportável. Quando eu li, eu lembro exatamente dos momentos que eu revirava os olhos, porque eu achava ela intragável. Ela era muito chata. Tinha algumas partes que ela beirava assim, a mimada mesmo, e eu não conseguia gostar. Pois muito que bem, gente, quando chegou no final desse livro aqui, você vê uma pessoa completamente diferente. Ela mudou da água pro vinho. E aí, quando você chega no final de Coroa da Meia-Noite, que é o segundo volume, você vê uma evolução maior ainda. Quando você chega em Rainha das Sombras, que é lá, sei lá, o quinto livro, você já vê uma pessoa completamente diferente. E quando acaba a série, ela é uma pessoa incrível. E a gente entende que ela precisava passar por tudo isso pra chegar onde ela chegou, sabe? E você entende que foi uma construção muito bonita que a autora fez e como era necessário que a gente se irritasse com ela no início pra que a gente entenda a jornada dela e como foi difícil pra ela chegar onde ela chegou e tudo que ela conquistou. Sério, é uma série, gente, incrível. Eu sou muito suspeita pra falar porque Trono de Vidro, assim, todos os livros, assim, estão no meu coração porque acho que são histórias incríveis, fantasias maravilhosas. E principalmente eu gosto disso, sabe? Da autora ter construído uma personagem aos poucos. E isso é muito real, gente, porque a gente evolui, a gente tá em constante evolução. Então a pessoa que eu sou hoje não era a pessoa que eu era um ano atrás. E eu acho, sinceramente, que eu era muito mais irritante há um ano atrás. E é isso que acontece com a Celaena, sabe? Então, com certeza, ela se encaixa perfeitamente nessa pergunta, porque ela mudou da água pro vinho. Ela é uma personagem muito legal agora no meu coração, tá? A sexta pergunta é Cair no Golpe, um livro que me decepcionou. Eu tenho vários livros que me decepcionaram, porque expectativas são criadas e muitas vezes não são atendidas, isso é fato. Mas o último que, assim, com certeza me decepcionou bastante foi Milagre na Quinta Avenida, da Sarah Morgan. Esse aqui é o terceiro volume da série Para Nova York com Amor, uma série que eu amo demais. Os dois primeiros livros são meus favoritos, então eu fui com muitas expectativas pra esse aqui. Principalmente também porque eu vi muitos comentários positivos sobre esse livro. Todo mundo adorou. Todo mundo falou que achava que não iria gostar, mas acabou gostando. Então eu fui, vai ser um livro bacana, vai ser um livro legal. E eu me irritei demais com a mocinha, principalmente. Aqui a gente tem uma cozinheira que ela acredita no amor. Tudo ela vê assim, parece que em cor de rosa. E é muito bonito isso, sabe? Mas também, na minha opinião, assim, eu gosto de personagens mais reais, com o pé no chão, sabe? Com expectativas mais coerentes com a nossa realidade. E o mocinho, que é um escritor de livros de terror, ele é completamente o oposto dela. E eu senti assim que a todo momento ela tentava convencer ele de que a forma como ele chegava ao mundo não era correta, que não era bem assim. E eu tudo bem, entendo ela e compreendo que ele era muito extremista no sentido negativo da coisa. Mas também eu senti ela muito forçando a barra e não respeitando os limites das outras pessoas. E isso me incomodou bastante.
Porque eu acho que a vida é um equilíbrio, sabe, gente? Nunca é 100% bom e nunca é 100% ruim. A gente tem que achar aí um meio termo na coisa. E pra mim ela é muito do extremo positivo. E isso me irritou demais, que chegava algumas partes que eu revirava os olhos, assim. E também acho que ela forçou muito a barra com o mocinho. Eles se conheciam há pouquíssimo tempo e ela já tava completamente apaixonada por ele, já queria casar, já tava pensando em ter filhos. E ele tava, meu Deus, o que eu vou fazer? Tenho meus traumas que eu preciso trabalhar. Então eu não curti isso. E ele foi um livro, assim, bem mediano pra mim. O final é bonito, a forma como eles ficam juntos, sabe? Só que, eu achei ela muito, muito irritante. Muito. Demais, assim. Sabe quando é muito doce? Quando a coisa tem muito açúcar e acaba ficando enjoativa? Acho que foi isso que aconteceu com esse livro pra mim. Mas a série é ótima, leiam. A sétima pergunta é: eu pareço uma palhaça? Um livro com um casal irritante. Como eu falei, expectativas nunca devem ser criadas, porque a gente acaba se decepcionando. E eu criei muitas expectativas com o casal de ricos indecentes da Laurelyn Page. Essa é uma autora que eu já não tenho um histórico muito legal com ela, não curti outro livro que eu li dela. Só que quando eu comecei a ler esse livro, eu não tinha me tocado que era a mesma autora. E pra mim tava tudo bem, o livro tava muito legal, a primeira parte dele é sensacional. Aí a gente tem um salto no tempo e as coisas começam a desandar. Foi um livro que até 60% dele foi ok pra mim, achei que ia gostar bastante, favoritar, um dos meus hots favoritos da vida. Só que não foi bem isso a partir daí. Porque, gente, como eu falei num vlog de leitura, eu vou até deixar linkado aqui pra quem quiser assistir, eu aceito várias coisas no romance hot, assim, várias coisas eu estou aberta, acho que é legal a gente trabalhar, enfim. Só que eu não gosto de personagens se humilhando, principalmente mocinhas se humilhando por caras. E essa é uma situação que eu realmente não consigo ler, porque primeiro me dá muita vergonha alheia de ver gente se humilhando, principalmente por sexo e relacionamento, eu acho isso meio desnecessário. E segundo, porque eu não consigo, gente, sério, eu não consigo ver pessoas se humilhando. E aqui a mocinha, ela se humilha a todo tempo. E o casal é muito irritante porque, assim, primeiro que o mocinho, ele tem muitos traumas. Ok, tudo bem. Só que eu acho que também não foram trabalhados de maneira responsável. Então, talvez uma ajuda fosse necessária. A mocinha também claramente precisava de uma ajuda. Mas tudo bem, não tô aqui pra julgar os fetiches que ela tem, sabe? Acho que cada um. Mas é essa questão dela tá sempre se humilhando e ele tá sempre tratando ela como um cachorro. Eu acho que tem uma linha bem tênue ali, né? Entre você ser uma pessoa submissa e você ser uma pessoa que se humilha. Porque tudo bem, eles têm ali uma química sexual na hora que eles estão no vamos ver na cachorrada e tal, as coisas pegam fogo e tudo bem, ali entre quatro paredes eles fazem o que eles acharem melhor, enfim. Mas eu acho que essa humilhação dela, essa submissão dela vai pra outros aspectos da vida e isso me incomoda bastante, sabe? Ela, todo momento, até um momento que eu lembro claramente que ela fala assim: eu não vou no restaurante com ele. Gente, dá 2 horas ela tá lá no restaurante com ele. Ela não mantém a palavra dela. E isso me incomoda demais. Então, que livro irritante. Que casal irritante. Inclusive, eu abandonei ele aí com 70%. A oitava pergunta é: onde estou? Uma série que mudou completamente o enredo no decorrer dos volumes. Não tem como citar outra série aqui nesse quesito que não seja a Cotar da Sarah J. Maas. Olha, citada 2 vezes nesse vídeo, gente. Mas assim, a série muda completamente. O primeiro livro é Corte de Espinhos e Rosas. Aqui a gente é apresentada a Fairy, que é uma humana, que vai se apaixonar por um cara aí diferente dela, que vai pra corte primaveril, que vai ter contato com criaturas completamente novas, vai se apaixonar por um cara que ela acredita que realmente é o cara da vida dela, vai fazer de tudo por ele, vai dar a vida pra ele. Enfim, a gente tem toda essa questão no primeiro livro. E ele termina de uma maneira que dá muita brecha pro que pode acontecer e a gente vê que ela não tá muito bem. Só que daí, gente, chegamos o quê? No segundo livro, que é Corte de Névoa e Fúria, aonde não só a Fairy muda, como todo o enredo muda. A gente tem questões que são resolvidas no primeiro volume, então parece que é um volume único e tá tudo bem, ok? Só que aqui a gente vê que não é isso, que tem muitas coisas acontecendo e que ali a treta é muito maior do que a Fairy imaginava. A gente também tem aqui o plot do Rhysand, que é um personagem que todo mundo odeia, principalmente no primeiro livro. E aqui a gente vai ver outra faceta dele, que, assim, eu adoro. É um personagem que eu gosto bastante, apesar de toda a polêmica envolvida em torno dele. Mas com certeza essa é uma série que, assim, muda, gente, e é uma mudança muito necessária. E eu acho que se não tivesse essa mudança, não seria tão hypado, não seria tão amado aí por todo mundo. Gosto bastante, leiam a Cotar, gente, sério. Sei que tem todo um dilema, toda uma
polêmica em torno do Rhysand, da Fairy, do primeiro livro, mas eu sempre indico essa série, é maravilhosa. A nona pergunta é: nesse golpe eu amei cair, um vilão carismático. Gente, eu dei uma fuçada aqui na minha estante e não tenho nenhum vilão carismático que chamou a atenção, mas eu tenho um vilão que se tornou um dos meus personagens favoritos, mas ele deixou de ser vilão, sabe? Então eu não sei se ele se enquadra, mas vou botar aqui, que é o Daemon, o personagem de Killswitch, né? Killswitch é o livro dele, mas a gente vê ele em Corrupt e em Hideaway, que são os 2 primeiros volumes da série, e nesses 2 primeiros volumes ele é o nosso vilão. Ele não é o antagonista, ele é vilão mesmo. Eu acho que as atitudes que ele tem deixam ele como vilão. Mas chegando aqui no livro dele, a gente vê outra faceta dele. E como é assim... Ai, gente, é um livro que eu não consigo muito falar. Mas a gente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre a série Devil's Night. Se já tiver saído, eu vou deixar nos cards. Porque quando chegou nesse livro aqui, tudo que eu pensava caiu por terra. Porque o Daemon, ele é muito... Ai, gente, não sei. Porque o Daemon é um personagem muito envolvente. E você entende o que aconteceu com ele, você entende as atitudes dele e você vê que ele não era só esse cara ruim que ele aparentava ser. Tem muitos traumas, tem muitas coisas envolvidas no passado dele, ele não teve uma criação comum, ele passou por muita coisa, então... Ai, cara, eu gosto muito dele. E eu acho que ele é muito carismático, porque ele é um vilão que ele não busca redenção. Em nenhum momento ele fala isso, em nenhum momento ele tá atrás dos amigos dele pra pedir desculpa, sabe? Ele tá ali no livro principalmente pra se vingar das pessoas que ele acredita que fizeram alguma coisa pra ele. E no momento que ele sente que ele quer os amigos de volta, tudo bem, ele vai pedir desculpa, mas ele é um cara muito marrento, muito marrento. Até no final, quando ele tá pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora pra ganhar dinheiro? Ele fala assim, não vou me submeter a tal coisa, não vou fazer tal coisa. Ele é muito marrento, tem uma personalidade muito forte e que eu gosto. Eu acho ele um cara muito inteligente, assim. Do grupo dos 4 amigos, acredito que ele seja o cérebro, sabe? A pessoa que dá ideias pras coisas. Ele é muito inteligente e acho que as pessoas subestimam demais ele. E no segundo livro, acho que ficou muito evidente o quanto ele é um personagem importante e o quanto as pessoas têm que temer ele, porque quando você vê o lado obscuro do Daemon pode não ser tão interessante. Então ele é a minha escolha, tá? Apesar de achar que, assim, ele deixou de ser um vilão pra mim. A 10ª pergunta é: meu destino é ser trouxa. O autor que você mais leu e mais sofreu. Com certeza Colleen Hoover é a rainha da sofrência da minha vida e também uma das autoras que eu mais li. Os livros dela costumam tocar em assuntos importantes, temas sensíveis, relacionamento abusivo, violência doméstica, perdas. Ai, gente, cada livro traz aí um tema diferente pra fazer você chorar. E eu realmente chorei em vários livros e continuo lendo e sempre vou continuar lendo os livros da autora, porque eu acho ela incrível, a escrita dela é maravilhosa, as histórias que ela cria são incríveis. E ai, gente, eu só tenho elogios pra essa mulher. Sei que tem polêmicas em alguns livros, porque, claro, gente, ela já lançou muita coisa, então vai ter um livro ou outro que não vai ser tão bom, que a gente não vai favoritar. E tá tudo bem, porque eu acho que sim, eu acho que seria estranho se a gente favoritasse tudo, sabe? Porque ninguém é perfeito e vai ter alguma coisa ou outra que a gente não vai gostar. Acho que ela tem muito mais livros que eu curti, que me tocaram, que me fizeram chorar. É Assim que Acaba foi um livro que acabou comigo. Assim, sem trocadilho mesmo, é um livro muito sensível, muito importante. Um Caso Perdido, Tardio Demais, é uma porreta, assim, do seu emocional. Ai, gente, tem livros muito legais e com certeza foi a autora que mais me fez sofrer e que eu mais leio também, gosto muito dela. Se você não leu nada da Colleen Hoover, por favor, faça esse favor a você mesma e leia. Com um lencinho do lado, de preferência. Bom, pessoal, essas são as minhas respostas para essa tag. Aproveita e responde também. Responde aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada pra gente conversar também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!